Um texto cheio de ideias, carregado de opiniões, um discurso com espaço para argumentos, reflexões, um ensaio sobre a realidade. Hoje continuamos o nosso mergulho pelos gêneros literários e dessa vez é hora de conhecermos mais características do gênero ensaio, que traz águas sempre profundas. Pronto para mais um Literando? Então pega o seu café e vem comigo! Primeiro, é importante pensarmos nas características principais do ensaio, mas eu já adianto que ele está muito ligado a palavras como reflexão, interpretação e crítica. O ensaio ele é um gênero textual, literário, que compete como um gênero opinativo. Então, o autor ele vai estudar sobre um determinado assunto polêmico e vai apresentar a sua reflexão crítica, subjetiva sobre determinado assunto. Então, é um assunto muito, é um estudo muito integral, muito completo e muito complexo. Dentro da literatura, essa importância é que a gente vai estar pensando e vendo, observando a opinião de outra pessoa, né? A opinião de uma pessoa que nos deu uma reflexão sobre determinado assunto, né? Então, e que nos apresentou defesa do ponto de vista dela, certo? Então, é um texto muito importante para nós, dentro da literatura, para a gente poder aprofundar os nossos estudos. Mas por que ensaio? Esse termo foi utilizado pela primeira vez no século XVI, pelo filósofo francês Michel de Montaigne, com sua obra Les Essais, em 1580. O ensaio não. O ensaio ele tem muito mais a ver com o texto dissertativo do que com o texto narrativo. Então, no texto dissertativo, o autor, o ensaísta, ele vai dar o ponto de vista dele, ele vai dar o debate e ele vai explicar sobre o tema que ele escolheu, né? Então, ele vai dar uma reflexão sobre aquele tema. E é uma reflexão profunda, não é uma reflexão rasa, é uma reflexão profunda. Né? Por isso que ele é tão importante para a literatura. Ele sempre vai defender um ponto de vista, ele vai apresentar as suas reflexões sobre determinado ponto de vista, né? E ele vai desafiar o leitor, né? O receptor, a pensar também, a refletir sobre aquele assunto. Né? O que é aquele assunto e o que o ponto de vista do ensaísta vai casar com o ponto de vista do leitor. Subjetividade. Essa é uma palavra-chave para entendermos mais sobre a linguagem adotada pelo ensaísta. Por se tratar de um texto mais opinativo, ele não precisa ser sempre objetivo, ou seja, sempre direto ao ponto. Nós temos um mundo digital muito aberto e que as pessoas podem publicar o seu texto. Né, e publicar o seu ponto de vista, mas devem evidenciar o ponto de vista e devem embasar o seu ponto de vista, né, defender, devem ter o apoio desse ponto de vista. Não é simplesmente colocar o ponto de vista e é assim que eu penso, pronto, acabou. Não, ele deve articular, ele deve argumentar e apresentar por que é aquele ponto de vista. Theodor Adorno, um filósofo e sociólogo alemão, defende que o ensaio não tem que seguir uma estrutura sempre rígida e imutável. No texto O Ensaio como Forma, ele apresenta o que considera um ensaio genuíno. Filósofo, sociólogo e crítico, Theodor Adorno, nascido na cidade alemã de Frankfurt em 1903, foi um dos principais críticos culturais de sua época. Como um bom ensaísta, publicou diversas reflexões sobre os comportamentos de seu tempo, sendo um dos criadores do conceito de indústria cultural.
Nós já conhecemos outros textos que também trazem argumentos ao longo de sua estrutura, como, por exemplo, a redação dissertativo-argumentativa. Então, como podemos diferenciá-la de um ensaio? A reflexão no ensaio ela é muito mais profunda do que numa redação dissertativa argumentativa, né? Então, no ensaio, e tem um ponto de vista do ensaísta. Numa redação dissertativa argumentativa, nem sempre vai ter o ponto de vista do autor. Ele vai, às vezes, provar, né? Mas ele não vai refletir sobre aquelas ações e sobre aquele ideal dele, sobre aquele determinado assunto. É o que acontece, por exemplo, com Umberto Eco, né? São vários ensaios que ele faz e que ele apresenta o ponto de vista dele e defende o ponto de vista dele de uma forma clara, a tentar levar o leitor, o receptor, a aceitar o ponto de vista dele, né? E também o Lukács, com os ensaios sobre literatura, que ele vai falar isso também, né? Que ele vai fazer todo um estudo sobre a literatura, sobre o ato de narrar, o ato de dissertar, e sobre também o realismo dentro da literatura, né? E vai tentar provar isso com o objetivo dele, provar e dissertar e tentar que o leitor aceite o ponto de vista dele, né? Mas não é um texto que dá uma saída. Ele promove uma reflexão. Ele não vai falar o que está certo e o que está errado, mas ele vai fazer o leitor refletir, vai dar os argumentos nessa reflexão. Geralmente, o ensaísta sempre escreve buscando algum nível de originalidade, seja nos ensaios literários, mais livres e menos formais, ou nos ensaios acadêmicos ou científicos, que têm um estilo mais denso e teórico. Eu sugiro Umberto Eco, que são ensaios muito do cotidiano, né, que vai falar muito sobre nossa vida, nosso relacionamento do cotidiano, né, das nossas situações comuns que a gente faz. E ter paciência para ler o ensaio, porque o ensaio não é uma confissão, mas ele é uma reflexão. Além de ensaísta, o italiano Umberto Eco se tornou mundialmente conhecido pelo romance O Nome da Rosa, publicado em 1980. Ambientada no século XIV, a história repleta de mistério e reflexão apresenta um mosteiro beneditino nos Alpes italianos, trama que ganhou versão para os cinemas em 1986, sob a direção de Jean-Jacques Annaud. Passei a acreditar que o mundo inteiro é um enigma inofensivo, que se torna terrível por nossa própria tentativa maluca de interpretá-lo como se tivesse uma verdade subjacente. Umberto Eco. Nós vamos para uma pausa rápida, só o tempo de você renovar o seu café. E daqui a pouco voltamos com mais literatura. No Brasil, nós temos uma boa lista de autores que arriscaram lançar suas opiniões e visões de mundo sobre diversos assuntos. Temos Olavo Bilac, Mário de Andrade, Antônio Cândido, Adélia Prado e Marilena Chaui como alguns exemplos. E se você quer se aventurar pelo gênero, só que agora com ares de outras partes do mundo, já grave bem essa lista. Nomes como o do filósofo francês Michel de Montaigne, além de Walter Benjamin, George Orwell, Jorge Luiz Borges, Susan Sontag, Virginia Woolf, Eduardo Lourenço, José Saramago e Umberto Eco. E em Goiás temos Ademir Luiz, que além de escritor e crítico literário, também gasta um bom tempo ensaiando pelo mundo. O ensaio, ele é um gênero que ao mesmo tempo que é simples, é um pouco complexo de entender. Por quê? Basicamente, o que é um ensaio? Ele é o argumento sem a prova. O que significa isso? Quando você faz um ensaio
literário, o que é mais importante, o fundamental, é a estética e o convencimento do qual ele é capaz de fazer. Diferentemente do artigo, que o artigo necessita, vamos chamar de provas, corroborações, enfim, comprovações, que pode vir através de tabelas, entrevistas, estatísticas, tal. O ensaio não. O ensaio está sobretudo na mão do autor. Se o autor escrever bem e for convincente, ele fez um bom ensaio. Então eu acho que eu tenho lido ensaios a vida toda. É um pouco aquela coisa do parabéns para você. Ninguém sabe quem te ensinou parabéns para você. Você sabe que você sabe. Então era muito comum a publicação de ensaios na imprensa. Em pequenos ensaios, que poderia até vir em forma de crônicas muitas vezes, ou então ensaios críticos de cinema, de literatura e tudo mais. Agora, quando a gente pensa em ensaio no sentido mais amplo, nós temos que voltar lá em 1580, né, no Montaigne, quando ele publicou o livro Ensaios, que fundamentalmente era a ideia dele fazer escritos sobre o que ele conhece. O que eu conheço? Ele escreveu sobre a experiência de vida dele. Então, o ensaio acabou sendo isso, né? Esse texto livre, né? Que tem esse teor literário, embora não seja necessariamente ficcional. Eu sou um grande fã do Otto Maria Carpo, né, que aí são ensaios de crítica literária, mas o Brasil tem uma grande tradição de ensaístas, né? Nós temos o Sérgio Buarque de Holanda, né, que obviamente ele é historiador, mas os textos famosos dele são ensaios. Isso aí é Raiz do Brasil, Visão do Paraíso e, sobretudo, o Gilberto Freire, né, que talvez seja um dos grandes mestres até do mundo, né, com Casa Grande e Senzala, Ordem e Progresso, Sobrados e Mucambos, que são ensaios muito densos e que, na prática, explicam o Brasil. Né? Gilberto Freire, como ensaísta nato, traz para o centro de sua escrita a observação e a crítica sobre a realidade. Nascido no começo do século XIX, na capital pernambucana, publicou obras como Casa Grande e Senzala, além de Brasis, Brasil e Brasília. O ensaio se diferencia da crônica, porque a crônica tem aquela coisa do imediato, né? A crônica de hoje não necessariamente precisa servir para amanhã. Às vezes serve, às vezes um autor, Rubem Braga, por exemplo, né, o mestre da crônica, ele conseguia fazer uma crônica perene, universal, tal. O ensaio já pede isso, né? Porque alguma coisa que merece um ensaio, em princípio, já é algo que marcou o tempo, ele está no espírito do texto, está no nosso zeitgeist, né? Então, a pessoa que escreve sobre ele, primeiro precisa refletir. Então, não é uma coisa que você vai escrever de supetão, que muitas vezes uma crônica pode ser, né? Por exemplo, tem muitos cronistas que escrevem crônicas regulares, né, para colunas, para jornais, aquela coisa toda. Então tem aquele trabalho quase que fordista, é possível fazer na crônica. No ensaio já não, porque exige uma reflexão muito maior, né, e que às vezes necessita de até meses para chegar a algum resultado. E é o próprio tamanho também, né? Pensando um ensaio de maior fôlego, aí vai aí pelo menos aí umas 3, 4, 5 páginas, né, que não é aquela coisa de fôlego curto que a crônica muitas vezes é. Quais são os principais desafios ao se escrever um ensaio? Eu acho que primeiro você definir o que você quer dizer sobre esse objeto. Porque o ensaio, muitas vezes, ele não precisa ser 100% filiado ao real, né? Você pode fazer um ensaio especulativo, por exemplo, pode fazer um ensaio até com elementos de realismo fantástico, né? Por que não? O ensaio ele é um gênero que abarca tudo, né? Desde que você consiga concatenar as ideias ali. Então eu acho que o maior desafio, primeiro, é você escolher um tema que você possa colaborar. Não existe sentido em você fazer um ensaio sobre algo que já está dito, né? E que muitas vezes não é o caso da crônica, né? Como a crônica tem essa velocidade, essa coisa mais rápida, você pode muito bem fazer uma crônica dando a sua opinião sobre um fato corriqueiro. O ensaio não. O ensaio exige essa reflexão muito mais detida, né? Então, fatalmente, você vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que fazer uma reflexão, vai ter que ir nas suas influências, que obviamente a sua influência de leitura, de filmes, de música e tal, o seu ethos cultural vai ser determinante para que tipo de ensaio você faz. Que muitas vezes é humorístico, outras vezes é satírico, outras vezes é crítico.
a acessibilidade é um elemento fundamental. Por exemplo, citando aqueles ensaístas que eu falei, quando você lê um texto do Gilberto Freire, é delicioso. É um texto extremamente bem escrito, denso, mas ao mesmo tempo ágil. Então o ensaio tem que ter essa característica literária e estética, que muitas vezes o artigo científico não precisa. Você tem que ser, muitas vezes, duro, cartesiano e tal. O ensaio tem que ser acessível. Se não for, é um ensaio ruim. E, obviamente, o Chaves está no imaginário de todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, ali, o pessoal entre 35, 40 e poucos anos ali. E é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que é uma coisa muito infantil, a gente vê que tem algo por trás ali. E um belo dia eu estava em sala de aula e um aluno me perguntou: professor, o que você acha do Chaves? Do nada veio uma epifania, aí eu falei: o Chaves é uma representação do purgatório. O quê? Aí eu comecei a falar: o senhor Barriga é a avareza, o Kiko é a inveja, o Chaves é a gula, que está sempre com fome. E beleza, foi uma brincadeira de momento ali. Eu fui para casa depois da aula e tal, e falei: gente, aquilo ali é da samba, hein? Eu desenvolvi, partindo daquele princípio do Sartre, daquela peça clássica dele, Entre Quatro Paredes, né, que o inferno são os outros, né? E eu pensei, aquela vila é o inferno, né? Porque um fica infernizando a vida do outro. Então eu fiz uma brincadeira em cima disso, né? Em que eles estão condenados ao outro, condenados ao vizinho. Né? E tem também outras questões de que nunca mostra, quase nunca, né? Às vezes aparece Acapulco e outros lugares, sala de aula e tal, mas é quase sempre aquele microcosmos ali, né? Então, de certa forma, é quase como se fosse o palco do Entre Quatro Paredes do Sartre. E eu relacionei com demonologia, que inclusive eu até fiz um curso com o finado Padre Quevedo, eu fui incorporando coisas, né? Eruditas e ao mesmo tempo com essa pegada pop, mas é claro que, e isso é uma coisa importante, é uma brincadeira, é uma grande brincadeira, que se calca naquele conceito do Humberto Eco de interpretação e superinterpretação, ou seja, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Então eu peguei um seriado muito simples, singelo até tal, e pirei em cima, e essa piração é isso, né? Virou uma representação do purgatório. E como você falou, deu muita repercussão. Hoje em dia, nem está mais o meu nome, né? A gente encontra diversas referências aí na internet que é anônimo. Mas eu achei bom pelo seguinte, embora eu tenha perdido a autoria, o Jorge Luiz Borges disse que a esperança de todo escritor deveria ser criar uma sentença que deixasse de ser dele e entrasse no imaginário. De alguma maneira, né, bem cômica talvez, eu conseguia, né? Tem que ter humor, tem que saber comunicar, e tem que ter um cabedal cultural que sirva como alimento para o que ele quer escrever. Porque é aquela velha história, né? Para você criar, você tem que se preencher primeiro. Akira Kurosawa. E o nosso episódio chegou ao fim, mas eu te espero no próximo, aqui sempre no mesmo lugar. Até o próximo Literando!